Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu canal Educador Digital, professor Lúcio, Matemática Sem Problema. Continuando a nossa teoria de conjuntos, nós vamos trabalhar agora com as operações entre conjuntos. É como se fosse a ideia da soma, multiplicação, divisão, né, que a gente tem com os valores numéricos, a gente vai fazer as operações entre conjuntos, né? Então, a primeira delas que nós vamos trabalhar é a união. União entre conjuntos. Então, qual que é a definição formal de união? Então, nós temos dois conjuntos, tem um conjunto A e um conjunto B, e vou estabelecer um terceiro conjunto que vai ser o conjunto união, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ter a seguinte situação, ó. Então, o conjunto A, união, esse é o símbolo de união, ó, como se parecesse um número, a letra U maiúsculo, né? A união B. Daí eu vou colocar a propriedade da união. Para um elemento pertencer à união, o que deve acontecer? Então nós temos que ter isso aqui, ó. É um elemento X. Qual é a condição? Tal que o X, ele pertence ao conjunto A ou X pertence ao conjunto B. Beleza? Essa é a definição da união. E aqui, ó, um breve comentário a respeito desse ou. Então, na matemática, esse aqui é o chamado ou inclusivo. Esse é o ou inclusivo. A união trabalha com o ou inclusivo. Então, esse símbolo está fortemente ligado com a palavra ou. Qual é a ideia do ou inclusivo? Esse ou da união, ele inclui a possibilidade do elemento pertencer aos dois conjuntos. Como assim? Imagine que eu falo para você a seguinte situação. Você vai participar de um concurso. Daí ele fala, daí lá no edital do concurso está dizendo o seguinte, que para você poder assumir a vaga, você tem que ser fluente em inglês ou espanhol. Tudo bem? Fluente em inglês ou espanhol. Inglês ou espanhol. Na hora que você lê o edital, você fala assim, bom, para eu poder assumir a vaga, eu tenho que ser o quê? Fluente em inglês ou espanhol. Daí você pensa, ai cara, eu sou fluente nos dois. Eu sou fluente em inglês e espanhol. Putz, não posso concorrer à vaga. É isso que você vai pensar? Não. Se você é fluente só em inglês, se você é fluente só em espanhol, ou se você é fluente nos dois, você vai concorrer à vaga. Então a união quer dizer isso, e me dá esse ou inclusivo. Esse ou inclui a possibilidade de eu pertencer aos dois conjuntos. Então, quando eu falo que vou fazer a união do conjunto A com o conjunto B, eu posso pegar todo elemento que pertença somente ao conjunto A, ou somente ao conjunto B, ou pertença aos dois conjuntos. Nós vamos ter também o ou exclusivo, tá? Que exclui a possibilidade de ter os dois, que a gente chama de diferença simétrica. Isso aqui é mais para questões que envolvem raciocínio lógico e matemático, tá? Não é o nosso caso aqui. Mas, por exemplo, no português seria assim, ó. Você vai, nesse mesmo edital, ele fala assim para você, para concorrer à vaga, você tem que ser fluente ou em inglês ou em espanhol. Esse ou, tá vendo, ó? Ou em inglês ou espanhol. Aqui ele está tirando a possibilidade de você ser fluente nas duas. Ou é só inglês ou é só espanhol. Então não tem os dois elementos simultaneamente, tá? Então se a gente fosse fazer um desenho da união, ó, seria algo assim. Então lá, ó, diagraminha de Venn, ó. Aqui eu tenho o diagrama de Venn. Aqui. Aqui nós temos o conjunto A. Aqui nós temos o conjunto B. E daí, ó, quem seria a união? A união, ó, seria tudo. Aqui, ó, toda essa parte achurada aqui, tá vendo, ó? Toda essa parte achurada. Então, ó, para estar na união, ou você pertence somente ao conjunto A,
ou você pertence somente ao conjunto B, ou pertence aos dois. É qualquer elemento que pertença só a B, ou pertence aos dois. Tudo bem? Lembrando, no caso eu não desenhei aqui, mas nós temos um conjunto universo. Lá lembra? Eu tenho um retângulo aqui, onde eu tenho um conjunto universo. Quem não está na união, mas está no universo, depois a gente vai dar um nome especial para isso. A gente vai chamar de conjunto complementar. Tá? Então essa é a união, a primeira operação que nós temos entre dois conjuntos. Então vamos fazer um exemplinho aqui, ó, para você visualizar. Então, ó, imagine que eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3. E eu tenho o conjunto B formado pelos elementos 3, 4, 5. Primeiro detalhe, ó, que isso aqui geralmente é uma coisa que eles pegam muito nos concursos. Ele fala assim, ó, conjunto A tem quantos elementos? 3. O conjunto B tem quantos elementos? 3. Eu vou fazer a união do conjunto A com o conjunto B. Se eu unir os dois conjuntos, eu vou ter 6 elementos, porque eu tenho 3 em um e tenho 3 no outro, 3 mais 3, 6. Não é necessariamente verdade isso aí, ó. Você tem que visualizar se eles têm elementos em comum. Os elementos repetidos você não precisa colocar 2 vezes. Então quem que seria a união? A união com B. União. Qualquer elemento que pertence ao conjunto A ou qualquer elemento que pertence ao conjunto B. Ou seja, eu pego todos os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Quais os elementos que são exclusivos do conjunto A? O número 1 e o número 2. Eu pego todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos, ó, o 3, e todos os elementos exclusivos do conjunto B, que pertencem somente ao conjunto B, ó, 4 e 5. Qualquer elemento que pertença somente a A, ou pertença aos dois, ou pertença somente ao B, vai ser um elemento da união. De maneira prática, você pega todos os elementos do conjunto A, todos os elementos do conjunto B, reúne num mesmo conjunto, né, formando o conjunto união. Então perceba que nós temos 5 elementos, ó, 3 no A, mais 3 no B, descontando um elemento que eles têm em comum. 3 mais 3, 6, tira um que está em comum, 5. Essa é a união. Se a gente fosse fazer diagraminha, ó, a gente fosse fazer diagraminha, aquelas bolinhas lá, ó, aqui você já começa a observar o método de resolução que nós vamos utilizar lá naqueles probleminhas clássicos de conjuntos, ó. Então no A e no B eu tenho só o número 3, ó. Eu comecei pelos elementos que eu tenho em comum. No conjunto A, apenas o 1 e o 2, ó. 1 e o 2, elementos só do A, e o 4 e o 5, elementos só do B. Toda essa parte corresponde à união, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Perfect! Vamos lá para a segunda operação. Então, o que é a interseção entre dois conjuntos? Ó? A intersecção, ó, é o símbolo da união, só que de cabeça para baixo. A interseção B. É qualquer elemento X, tal que... Qual é a condição? Qual a condição que tem que existir para a gente estabelecer a interseção? O elemento X tem que pertencer ao conjunto A e também tem que pertencer ao conjunto B. Tudo bem? Pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B. Então, ó, são os elementos simultâneos que pertencem aos dois conjuntos. Então, fazendo o diagraminha lá, ó, qual é a parte que corresponde à intersecção? Ó? Esse meio aqui, ó. Essa região é a região comum aos dois. Tudo bem? Palavrinha bacana que vai aparecer para vocês. A palavra disjuntos. Ele vai falar assim, ó, conjuntos disjuntos. O que significa isso? O que é dizer que os conjuntos são disjuntos? Significa que na hora que você fizer a interseção entre os conjuntos, isso aqui é o conjunto vazio. Ou seja, não há elemento em comum. Tudo bem? Os conjuntos seriam separados, seriam duas bolas que não há
interseção entre elas. Por exemplo, a interseção entre os números pares e os números ímpares. Se você fizer essa interseção, me fale um número que simultaneamente é par e ímpar ao mesmo tempo. Não tem, é o conjunto vazio. Então, se você faz a interseção do conjunto dos pares com o conjunto dos ímpares, você não encontra elemento, você tem o conjunto vazio. Então, você diz que o conjunto dos números pares e o conjunto dos números ímpares são conjuntos disjuntos. Beleza? Vamos fazer aqui um exemplinho de interseção com valor numérico. Ó. Interseção A, interseção B. Os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Olhando para os dois conjuntos, quais elementos satisfazem essa condição? O número 4 e o número 5. Esses dois elementos pertencem simultaneamente ao conjunto A e ao conjunto B. Então aqui nós temos a interseção, ó. Olha o nosso diagraminha lá, ó. Aqui e aqui. Conjunto A, conjunto B. Então, ó, iniciando pela interseção, nós temos aqui o 4 e o 5. Daí nós completamos, ó, elementos exclusivos do conjunto A, o 2 e o 3. Elementos exclusivos do conjunto B, o 6. E aqui nós temos a região que corresponde à interseção. Tudo bem? Tranquilo? Joinha? Perceba que se eu não tivesse o 4 e o 5 aqui, ó, eles seriam conjuntos disjuntos, tá vendo? Ó? Eles não teriam elemento comum. Eu teria o 2 e o 3 no A, o 4, o 5 e o 6 no B. Nós não teríamos elementos em comum, então A e B seriam disjuntos, porque a interseção é o conjunto vazio. Tudo bem? Terceira e última operação que nós vamos ver. A menos B. Subtração mesmo. A ideia aqui, ó, você vai no conjunto A e você vai tirar do conjunto A o conjunto B. Como assim eu vou tirar o conjunto B? Você vai tirar os elementos do conjunto B do conjunto A. Então, a diferença é um elemento X. Qual é a condição? Tal que esse X, ele pertence ao conjunto A. Ele é um elemento do conjunto A. Porém, esse X não é elemento do conjunto B. Ele pertence ao conjunto A, mas não pode pertencer em hipótese alguma ao conjunto B. Então, ó, a diferença, o que seria A menos B? É a região exclusiva do conjunto A. Aonde que nós temos isso? Ó? Aqui. Essa região achurada à esquerda, ó, é a região exclusiva do conjunto A. Ó. Eu fui no conjunto A e retirei a parte que ele tem em comum com o conjunto B. Então nós ficamos aqui, ó, com A menos B. Perceba o seguinte, ó, se eu fizer isso aqui, o que nós temos aqui, moçada? Essa é a região exclusiva do conjunto B. Então aqui seria, ó, todo elemento que tiver nessa região pertence ao conjunto B, mas não pertence ao conjunto A. Então faria parte de B menos A. Tudo bem? B menos A. Tá? Isso aqui é aquela diferença simétrica que eu comentei com vocês, ó. É do jeito que está aqui. É o tal do ou. O ou é exclusivo. O ou que exclui a possibilidade de ser os dois. Então aqui eu teria o seguinte, ó, essa pintura aqui, essa parte achurada, representa aqui, ó, ou é elemento do A ou é elemento do B. Esse ou exclui a possibilidade de ser elemento dos dois. A diferença simétrica, tá? Por que é importante você trabalhar com essas três relações, com essas três operações? Então, ó, vamos listar aqui, ó, quem é A menos B. A menos B é todo e qualquer elemento que pertence ao conjunto A, mas em hipótese alguma ele pertence ao conjunto B. Então você vai lá no conjunto A e tira do conjunto A os elementos que ele tem em comum em B. Olhando para o conjunto A, quais elementos que eu tenho em comum com o conjunto B? O 2 e o 3, não é? Ó, o 2 e o 3 está no A, está no B. Então eu tenho que tirar do conjunto A.
Então sobra só quem? O 0 e o 1. Esses são os elementos exclusivos do conjunto A. Olhando para A e B, quais elementos pertencem somente ao conjunto A? O 0 e o 1. Analogamente, ó, B menos A. B menos A. Você vem no conjunto B e tira os elementos em comum com o conjunto A. Vai sobrar só quem? 4 e 5. Tá? Então aqui, ó, nós temos, fazendo um desenhito, começa na interseção. Quais os elementos em comum? O 2 e o 3. Quais os elementos só do conjunto A? O 0 e o 1. Tá vendo, ó? Aqui está o A menos B, ó. A menos B, 0 e 1. Quais os elementos exclusivos do conjunto B? O 4 e o 5. Beleza? Então tá aí, ó. Se eu fizer tudo, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 é a união. 2 e 3, a interseção. 0 e 1, só os elementos do conjunto A. 4 e 5, só os elementos do conjunto B. 0, 1, 4 e 5, ou é elemento do A ou é elemento do B. O ou, a diferença simétrica, tá? Exclusivos do A e exclusivos do B. Beleza? Agora, ó, isso aqui, essa situação das operações entre conjuntos, a gente vai utilizar como ferramenta para resolver aqueles exercícios clássicos. Então, assim, ó, ele fala pra gente, ó, existe um universo, ó, imagine que tem um universo, esse universo tem 200 pessoas. Sei lá, a gente entrevistou 200 pessoas. Daí dessas 200 pessoas, ele diz assim, ó, 100 preferem o produto A. Beleza? 120 preferem o produto B. Então aqui nós temos a seguinte situação, ó. Você não pode falar que 100 preferem somente o produto A. Tudo bem? Até porque se você somar, ó, passa dos 200. Tá vendo, ó? Passa dos 200. 100 mais 120 dá 220. Você tem um somatório ali que passou. E daí nós temos outra informação, ó. Eu tenho A e B 30. Então a pergunta é, quantas pessoas não gostam nem do produto A e nem do produto B? Então o que nós temos, ó? Os diagraminhas. Então aqui essa circunferência representa o conjunto A, essa outra circunferência representa o conjunto B. E o que nós temos? Um retângulo fora disso aqui, que representa o nosso conjunto universo. Tudo bem? Aqui está o conjunto universo. O que nós sabemos? Nesse conjunto universo aqui, ó, eu tenho 200 pessoas. Essas 200 pessoas podem consumir o produto A ou podem consumir o produto B, que é a união. Quem está na união consome A ou B. Consumir A ou B, ou consome só A, ou consome só B, ou consome os dois. Mas existem pessoas que não são consumidores desses produtos. Estão no universo, mas não consomem. Estão fora da união, que é o que nós vamos chamar depois de complementar. Então, como que a gente resolve essa situação? Quantas pessoas não faz consumo de nenhum dos produtos? X. Daí a gente começa por quem? Ó? Pela intersecção. Quantas pessoas consomem os dois produtos? Ó? 30. Daí agora nós utilizamos a diferença para chegar nos outros resultados. Ó. Então olha só que coisa bonita. Quantas pessoas são consumidoras do produto A? 100. Mas ó, aqui eu tenho a quantidade de pessoas que consomem o produto A. Eu tenho que ter 100 pessoas aqui. Já tenho 30 que consomem B. Então quantas consomem somente o produto A? 70. Percebe? Ó? A soma tem que fechar 100. Então eu fiz a diferença. Eu fiz A menos B. 100 menos 30, 70. E aqui, ó, no B, de maneira análoga. Quantas consomem o produto B? 120. Então, quantas vão consumir apenas o produto B? 120, tira 30, isso aqui vai dar quanto? 90.
Então o que nós temos agora? Nós temos a seguinte situação, ó. Se eu somar todos os valores, quem consome mais quem não consome, isso aqui vai ter que fechar o meu universo. Então vamos fazer a conta aqui, ó. 70 mais 30, 100. 100 mais 90, 190. Para fechar o universo falta quanto? 10. Então a gente conclui que a quantidade de pessoas que não consome qualquer um dos produtos é 10. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, essa ideia aqui, trabalhar com as operações, é para a gente usar como ferramenta para trabalhar com esse tipo de situação. Tudo bem? Tranquilo? Então, um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau! E não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.